E dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram que quase 2.000 casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados até o momento aqui em Goiás. As causas da doença podem variar muito e envolvem bactérias, vírus e até outras doenças, como é o caso da Covid. O João Vitor Guedes, então, vai trazer mais informações aí sobre esses problemas e essas precauções, né, João Vitor? Isso, Anderson, vocês comentaram aí dos casos aqui em Goiás. A Secretaria Estadual da Saúde diz que são quase 2.000 casos de síndrome respiratória aguda grave aqui em todo o estado. Só em 2023 eu compartilho com vocês essas informações, porque segundo a Secretaria, por influenza foram 24 casos, por Covid 464, por outras origens 1.056 e em investigação 395 casos, totalizando 1.939. Nós convidamos aqui para participar com a gente o doutor Marcelo Rabarri, ele que é pneumologista, que vai dar informações e principalmente a prevenção, como a gente se prevenir desses casos. Doutor, bom dia, bem-vindo. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse o que caracteriza uma síndrome respiratória aguda grave. Bom dia, João, bom dia, Anderson, Suelen. Então, a síndrome respiratória aguda grave, ela, em linhas gerais, é como se aquela gripe que tem manifestações de coriza, mal-estar, um pouco de febre, ela começasse a ter falta de ar. Então, na presença desses sintomas respiratórios e que a criança ou o adolescente ou até mesmo o idoso comece a ter falta de ar, então ela tem uma síndrome respiratória aguda grave. O maior exemplo disso foi o que nós vivemos nesses 3 anos, que é a Covid, né? Você mesmo falou agora das causas de síndrome respiratória aguda grave, entre elas o próprio vírus da Covid. Especificamente esse vírus sincicial respiratório que foi citado no início da reportagem, ele é um vírus do grupo dos pneumovírus. Então são vírus que, além de fazer as manifestações altas, ele desce e ataca a traqueia e os brônquios até as suas terminações menores. E é exatamente nesses locais que ele vai descamar a parte interna desses brônquios e provocar uma inflamação intensa e o fechamento dos brônquios. É por isso que ocorre, então, a falta de ar. Doutor, nessa época do ano, agora nas proximidades do tempo seco, é muito comum as pessoas griparem, os resfriados. Como que o paciente sabe, a pessoa que está em casa, de que essa gripe ou esse resfriado pode evoluir para uma síndrome? Quais são os sinais que o corpo mostra? Então, a diferença do resfriado comum para a gripe é justamente a gravidade. E a apresentação de um quadro com mais dor no corpo, que é a mialgia, com a febre que fique mais persistente e que ao longo do segundo, do terceiro e do quarto dia comece a ter falta de ar, então isso vai caracterizar um quadro de gripe que pode evoluir para essa síndrome respiratória aguda grave. Vale lembrar, Anderson, que nesse momento não tem infecção de bactéria, então não se deve usar antibiótico, porque isso inclusive pode agravar o quadro. Então, o antibiótico deve ser usado quando existe infecção por bactéria. Doutor Marcelo. Como que a vacina da gripe, a bivalente, essa vacina agora da Covid também, podem ajudar na prevenção? Pois não, Suelen? Eu vou interromper rapidinho. Pode falar. Doutor, vou interromper rapidinho só para tirar uma dúvida relacionada à infecção bacteriana. Vou aproveitar o gancho do que o senhor acabou de falar. O que indica que já evoluiu para uma infecção bacteriana, que é hora de procurar um médico e entrar com um antibiótico? Então, nos primeiros dias, Suelen, como nós temos assim quadros em conjunto, por exemplo, uma criança que está na escola, onde mais de uma criança está resfriada, está gripada, ou onde mais de uma pessoa em casa está gripada, provavelmente isso vai ser viral, com quadro de coriza. Então, dificilmente nós teremos quadros bacterianos com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se ao passar do 5º, do 6º, do 7º dia de sintomas e a febre persistir, a secreção se tornar amarelada, aí é o sinal de alerta para a infecção bacteriana. Então, aí é diferente. Por isso que no início do quadro não se deve usar antibiótico, Então, tem que aguardar essa evolução para aí sim. E não é que o vírus virou bactéria, é que, como eu disse, o acometimento na parede interna dos brônquios, imaginem que os brônquios é como se fossem uns caninhos. E essa parede interna vai descamando.
E ao descamar, a bactéria, ela entra. Então, por isso que tem que ter alguns dias de infecção viral para depois ter a infecção pelas bactérias. Retomando, doutor, aquela pergunta, qual a importância dessas campanhas de vacinação agora, da gripe, da bivalente, para a prevenção dessas doenças? Como você bem disse no início, as causas de infecção aguda grave, você começou falando por influenza, Covid. Então, esses dois vírus, felizmente, nós temos como nos proteger com as vacinas. Por isso que é muito importante que as pessoas completem o seu esquema de vacinação contra a Covid e, assim que disponível, faça a vacina contra a influenza, porque dessa forma nós vamos ter uma prevenção específica para esses vírus e acredita-se que até essa estimulação contra esses vírus possa dar algum tipo de proteção cruzada. Então, a vacinação é muito importante. A outra forma de prevenção são as máscaras. E já existe entre as crianças uma aceitação muito maior. Então, se você está com o seu filho que vai para a escola e ele começou a apresentar o resfriado, coloque a máscara nele. Ele vai aceitar essa máscara e vai evitar que ele transmita essa infecção para os outros colegas da escola. E em casa, da mesma forma. Se tem um adulto que está com sintomas de gripe, está com resfriado, começou febre, nós vivemos isso muito bem, né? As pessoas sabem como se proteger, sabem usar a máscara e vai ser por um período curto e ela vai conseguir proteger a família e também os outros colegas da escola. Doutora Suelen tem outra pergunta. Pois não, Suelen? Vou perguntar aqui, sendo a voz das mãezinhas também, que eu sei que muitas me acompanham. Cuidados que a gente deve ter em casa, naquele momento ali, que a criança está com coriza, que a criança está mais molinha, aqueles primeiros dias da gripe. O que a gente pode ir fazendo para amenizar os sintomas, para melhorar a condição dessa criança? Então, do jeito que você falou, é importante manter uma higiene nasal. Então, a lavagem do nariz com o soro fisiológico, né? Na hora do banho, se formar aquela névoa do banho quente que fica para criar uma umidade melhor, isso também ajuda. Então, essa higiene local é muito importante. Sueli, nunca é demais fazer essa lavagem com o soro fisiológico normal. E controlar os sintomas da febre, né? Pode controlar com banho e também pode controlar com o uso do antitérmico, que a criança tem hábito de usar, né? Além da alimentação, que deve ser mantida de forma regular, né? Então, isso vai ajudar com que essa higiene local previna que as bactérias possam acompanhar essa infecção do vírus e, ao mesmo tempo, vai garantir a criança para que ela possa, nesses primeiros dias, produzir os anticorpos e combater a infecção viral. Doutor, nós recebemos uma participação aqui de um telespectador que não deixou o nome. Bom dia, doutor. Minha filha está com tosse e escorrendo o nariz. Devo me preocupar? Quase 30 dias com esses sintomas. Então, se ela se perdurou por mais de uma semana, tem que entender qual é a causa dessa tosse. Se está escorrendo o nariz e está está com essa tosse, ela pode ter uma infecção das vias aéreas superiores, como uma rinite persistente ou até uma sinusite, né? Então, é importante que ele faça o diagnóstico. Doutor, agradecemos a sua participação aqui no Bom Dia Goiás. Dicas importantes, Anderson e Suelen com vocês. Obrigado, João Vitor, pela participação. Doutor Marcelo Rabarre, muito obrigado. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Bom trabalho.